Preste muita atenção em mim, porque o que você vai ouvir agora pode ser a diferença entre continuar preso na mesma vida de sempre ou, finalmente, ativar a força que vai te levar a um nível que você nem sabia que existia. Existe um código que separa os que vencem dos que apenas sonham. Um padrão invisível que governa a prosperidade, o sucesso e a transformação pessoal. E esse código está sustentado por 3 pilares que, quando alinhados, mudam absolutamente tudo. Esses 3 pilares são simples, mas são a chave para uma vida próspera. Ação, fé ardente e propósito. Você pode estudar por anos, consumir toneladas de conteúdo, ouvir conselhos de gente rica, mas se você não tiver ação, você vai continuar no mesmo lugar. Se você não tiver fé ardente, aquele desejo enorme por algo que você tanto almeja, você vai se sabotar. E se você não tiver propósito, nada desses 2 pilares vai adiantar. Você vai acabar cansado, frustrado e vazio, mesmo que conquiste alguma coisa. E agora eu te digo com certeza, você é uma pessoa inteligente, mas pode estar travada. Pode ser alguém esforçado, dedicado, que tenta o tempo todo, mas mesmo assim, sente que está andando em círculos. Talvez você tenha ideias incríveis, mas algo dentro de você te bloqueia toda vez que precisa dar o primeiro passo. E sabe o que está faltando? Não é força, não é inteligência, não é sorte. O que está faltando é estrutura. Um sistema interno guiado por ação com direção, por uma fé que te empurra para frente e por um propósito que te sustenta nos dias difíceis. Porque quando você ativa esses 3 pilares, você muda de nível. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso na prática. Esse não é mais um conteúdo genérico de motivação. É um mapa claro, direto e transformador, que vai te ensinar como aplicar ação, fé ardente e propósito de forma real, estratégica e definitiva na sua vida. Então preste muita atenção porque você nunca verá esses 3 pilares sendo explicados dessa forma igual hoje. Aqui você vai entender o que está travando seu crescimento, o que está roubando sua energia e como mudar tudo isso com clareza, consciência e com coragem. Se você assistir até o fim, eu te garanto, sua forma de pensar e agir não será mais a mesma. Então respira fundo, abra a mente e vamos começar. O pilar da ação. O mundo muda para quem age. Preste muita atenção em mim, porque o que você vai ouvir agora pode cortar anos de frustração da sua vida. Existe um erro silencioso que está destruindo o potencial de milhões de pessoas todos os dias. O erro de esperar estar 100% pronto para começar. Esperar dominar tudo, ter segurança total, confiança total, certeza absoluta. E sabe o que isso gera? Paralisia, estagnação, medo disfarçado de perfeccionismo. A verdade é simples. Ninguém estava totalmente pronto quando começou. Nem os mais ricos e nem os mais bem-sucedidos. A maioria das pessoas que venceu começou cometendo erros. Elas aprenderam em movimento. A diferença é que elas agiram. E isso muda tudo. Porque quem age ganha experiência. Quem age aprende rápido. Quem age constrói confiança na prática. A neurociência já provou. Toda vez que você toma uma atitude, mesmo que pequena, você fortalece os circuitos neurais da coragem e enfraquece os da hesitação. A procrastinação, por outro lado, ativa áreas do cérebro ligadas à ansiedade, à frustração e ao sentimento de incapacidade. Ou seja, quanto mais você adia, mais difícil se torna agir. E aqui está um princípio que pode mudar sua vida. A ação não é consequência da confiança. É o que constrói a confiança. Esperar sentir-se seguro para agir é como esperar o fogo aparecer para então buscar a lenha. Isso nunca funcionará. Você precisa começar com o que tem, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber tudo. A clareza surge a partir da ação, nunca da espera. Pare de esperar pela ideia perfeita, pelo momento ideal, pelo plano mágico. O que transforma a sua realidade é o movimento, não a teoria. Então comece, apenas comece. Não se importe com o lugar em que você se encontra e nem com o quanto de conhecimento que você tem hoje. Você não precisa de um plano perfeito. Você só precisa de um plano simples com execução consistente. Planejar, claro, é importante, mas agir é inegociável. Se deseja resultados reais, crie um sistema de ação mínima diária, uma tarefa por dia, pequena, mas real, que o aproxime do seu objetivo. Um passo, apenas um passo, todos os dias. Isso ativa o senso de progresso, muda seu estado emocional e cria atração. Se falhar um dia, recomece no seguinte. O segredo não está em nunca cair,
mas em nunca parar. A única coisa que transforma sonhos em realidade é a ação. E ninguém enriquece apenas com ideias, enriquece quem executa. Preste muita atenção agora, pois eu estou pronto para te convencer a como vencer o medo do fracasso e a agir mesmo com inseguranças. Esse vídeo vai te libertar de uma prisão invisível. A maioria das pessoas não está fracassando por falta de capacidade. Está fracassando por excesso de medo. Medo de errar, medo de não dar certo. E esse medo se disfarça de preciso pensar mais, preciso me preparar melhor. Ainda não é a hora certa. Mas tudo isso, na verdade, é fuga. Fuga de uma batalha que só se vence enfrentando. Você precisa entender. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é o caminho para o sucesso. E o que te trava não é o medo em si, é a maneira como você lida com ele. Agora, uma verdade chocante. Quando você encara o medo como ameaça, seu cérebro ativa o sistema de defesa e você paralisa, não sai do lugar. Mas quando você encara o medo como um desafio a ser superado, o cérebro aciona os circuitos de foco, energia e superação, fazendo você evoluir. O medo é um sinal de que você está saindo do território conhecido, e isso é excelente. Porque todo crescimento acontece fora da zona de conforto. Grandes líderes, atletas e empreendedores usam o medo como alerta e propulsão. Eles não fogem do medo, eles canalizam, eles enfrentam, eles transformam o medo em ação. Sabe por quê? Porque o medo te mostra o que realmente importa. Ele aponta a direção. Você só precisa parar de fugir e começar a agir mesmo com ele presente. Agora eu quero te fazer um exercício que vai te fazer refletir. Feche os olhos por alguns segundos e imagine o seguinte. Imagine que você conquistou o que mais deseja. Pode ser liberdade financeira, realização profissional, uma família estruturada, uma vida com sentido. Veja você mesmo acordando todos os dias com propósito, motivação, paz. Veja seu nome sendo respeitado, suas decisões dando frutos, sua vida inspirando outras pessoas. Sinta o orgulho, sinta a força, sinta o impacto disso tudo. Agora, imagine o contrário. Imagine que o tempo passou, anos se foram, e você não tentou, não arriscou, não acreditou o suficiente. Você continuou adiando, esperando o momento perfeito, que nunca chegou. E agora, você olha para trás com um gosto amargo na boca. O arrependimento não é por ter falhado. O arrependimento é por nunca ter tentado, por ter deixado o medo decidir por você. E é aqui que está a virada. A vida que você recebeu de Deus não foi para sobreviver com medo, foi para multiplicar. Foi isso que Jesus ensinou na parábola dos talentos. O servo que enterrou seu talento por medo foi chamado de negligente, enquanto os que arriscaram, que agiram, que investiram, esses foram exaltados. O talento que Deus colocou em você não é para ser escondido, é para ser colocado à prova. Você não foi criado para ser espectador da sua própria história. Você foi criado para ser protagonista. A ação que você evita hoje pode ser o peso que você vai carregar por décadas. Mas a ação que você toma hoje pode mudar para sempre o rumo da sua vida e da sua geração. Então eu te pergunto agora, você quer olhar para trás com arrependimento por ter falhado ou com orgulho por ter tentado? Porque a única falha real é não ter tido coragem de tentar. Agora preste muita atenção em mim, pois vou te ensinar como transformar sonhos em planos e planos em resultados. Entenda uma coisa, tudo começa com um sonho. Toda conquista grandiosa, toda virada de vida, todo império construído, começou com uma visão. Mas o que separa quem realiza de quem apenas sonha é o que vem depois. A capacidade de transformar esse sonho em metas, essas metas em planos, e esses planos em ação constante. E é assim que as pessoas bem-sucedidas operam. Elas visualizam com clareza o que querem. Depois, traduzem esse sonho em metas específicas e mensuráveis. Em seguida, criam um plano dividido em etapas pequenas e executáveis. Por fim, agem todos os dias, mesmo quando não estão motivadas. Elas não contam com sorte, contam com estrutura. Então agora eu te pergunto, qual é o seu sonho? Não diga, quero mudar de vida ou ter sucesso. Isso é genérico demais. Sucesso significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Você precisa ser específico. O que você quer conquistar nos próximos 12 meses? Onde quer estar? Quanto quer ganhar? Com quem quer viver? Como quer se sentir ao acordar? Essa clareza é o primeiro passo, porque o cérebro humano precisa de direção. A neurociência mostra que a atenção é seletiva, e quando você define exatamente o que quer,
Seu cérebro começa a filtrar oportunidades, recursos e ideias que estavam invisíveis antes. Você literalmente ativa um radar interno. O segundo passo é quebrar esse sonho em partes. Use a regra das metas inteligentes, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Por exemplo, quero criar uma renda de R$ 5.000 por mês com meu negócio digital até dezembro. Isso é claro. Agora pergunte-se o que eu preciso fazer nas próximas 12 semanas para chegar lá. Depois, o que posso fazer esta semana? E hoje? Que é aí que entra o conceito de microação diária. Todos os dias, uma pequena tarefa que te aproxima do seu objetivo. Pode ser simples, um e-mail enviado, uma aula assistida, uma ideia registrada, uma venda tentada. Mas precisa ser real. Constância supera talento. A disciplina constrói o que a motivação começa. E aqui vai um segredo dos grandes realizadores. Eles não confiam em motivação, confiam em sistemas. Eles criam rotinas que funcionam mesmo quando estão cansados ou desanimados, porque sabem que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é a distração. É começar o dia sem direção e terminá-lo com a sensação de vazio. Por isso, toda noite, escreva suas 3 prioridades do dia seguinte. Toda manhã, elimine as distrações. Torne o ambiente favorável à ação. O seu cérebro agradece. A neurociência mostra que decisões são finitas ao longo do dia. Por isso, quanto mais simples e claro for o seu plano, mais energia você terá para executá-lo. Você quer resultados extraordinários? Comece com atitudes ordinárias, feitas com excelência, todos os dias. Os maiores vencedores não fazem tudo, mas fazem o que importa, com obsessiva consistência. Então entenda de uma vez por todas, o que diferencia quem transforma a vida de quem apenas reclama dela. Não é a inteligência, é a execução. A disciplina é o caminho da liberdade. Antes de ir para o próximo pilar, chegou o momento de consolidar uma verdade que vai te acompanhar pelo resto da vida. Ações pequenas, feitas todos os dias com intenção, constroem resultados gigantescos. Não é o que você faz de vez em quando que transforma a sua vida. É o que você faz consistentemente, mesmo nos dias em que ninguém está vendo, mesmo quando tudo parece difícil. E eu quero que você guarde isso. Disciplina não é prisão, é libertação. A disciplina de acordar mais cedo, de cumprir o que prometeu para si mesmo, de não desistir no primeiro tropeço, de manter o foco quando todos ao seu redor estão distraídos. Isso é o que constrói uma vida extraordinária. Você quer liberdade financeira? Comece sendo disciplinado com seu tempo, sua energia, seu foco. Você quer ter mais poder de escolha? Então escolha agir agora, enquanto os outros esperam. O mundo não entrega seus melhores presentes para quem deseja. Ele entrega para quem merece pelo esforço. A vida não premia quem quer, premia quem se move. Quem levanta e faz o que precisa ser feito, mesmo quando não está com vontade. E essa é uma das maiores mentiras da cultura moderna. Espere estar motivado. A verdade é o oposto. Você age primeiro e a motivação vem depois, porque a ação gera progresso. E progresso gera entusiasmo. A motivação é consequência do movimento, não a causa. Você precisa começar a ver cada pequena atitude como uma semente. Às vezes você planta hoje e parece que nada acontece, mas continue regando, continue aparecendo, continue ajustando. O crescimento real é silencioso no início, mas um dia, o que antes era invisível se torna inegável. E todos ao seu redor vão te chamar de sortudo, sem saber quantas madrugadas você lutou com silêncio, dúvida e disciplina. E nunca se esqueça disso. Você tem uma obrigação com o seu potencial. Deus não te colocou aqui para repetir o mesmo ciclo por décadas. Você tem talentos, ideias, visões. Tudo isso é matéria-prima da realização. Não desperdice. Toda vez que você procrastina, você está negando uma parte de quem você nasceu para ser. E toda vez que você age, mesmo cansado, mesmo com medo, você está honrando sua existência. A vida não pede perfeição, pede ação. A vida não exige genialidade, exige presença. E a vida nunca será plena se você continuar parado à beira do caminho, esperando que algo mude sem que você mude primeiro. Agora que você entendeu isso, está pronto para o combustível mais poderoso de todos, a fé ardente. O segundo pilar que faz Deus agir. Preste muita atenção em mim agora. Existe uma diferença brutal entre ter fé e viver com fé ardente. A maioria das pessoas diz que tem fé, mas no fundo vivem cheias de dúvida, medo, insegurança, hesitação. Fé de verdade não é passiva, não é frágil.
Não é um pensamento bonito que você repete para se sentir melhor. Fé de verdade é força, é movimento, é certeza inabalável, é uma convicção interna que ninguém pode te arrancar. Napoleon Hill chamava isso de fé de desejo ardente. Ele dizia que toda pessoa que construiu algo grandioso, que rompeu limites, que virou a chave da própria vida, tinha esse tipo de fé. Uma fé que não aceita derrota, uma fé que continua acreditando mesmo quando tudo está dando errado. Essa fé não nasce do acaso. Ela é alimentada todos os dias. É construída com disciplina mental. É forjada na adversidade. E o melhor, qualquer pessoa pode cultivá-la, incluindo você. A neurociência confirma. Quando você acredita com intensidade em algo, seu cérebro começa a operar como se aquilo já fosse realidade. Suas decisões mudam, seu foco muda, seu comportamento muda. Você aciona o chamado sistema de ativação reticular, que começa a filtrar informações, conexões e oportunidades ligadas àquilo que você mais deseja. Ou seja, quanto mais você acredita, mais você enxerga possibilidades. E quanto mais possibilidades você enxerga, mais você age. E quanto mais você age, mais resultados surgem, alimentando ainda mais sua fé. É um ciclo de crescimento exponencial, mas ele só começa quando a fé deixa de ser um conceito e se torna uma força. Agora entenda uma coisa: fé ardente não é ausência de dúvida. Fé ardente é continuar mesmo quando há dúvidas. É não se entregar à dúvida, é não negociar com o medo. É olhar para frente e dizer: eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai. É o tipo de fé que grandes atletas carregam quando estão prestes a competir, que grandes líderes têm quando tudo está contra eles, que os maiores empreendedores sustentam quando ninguém acredita em sua visão. Essa fé é um estado mental treinável. Ela vem da repetição de pensamentos poderosos, da visualização constante, da decisão de não aceitar outra realidade que não seja aquela que você deseja construir. Você precisa, a partir de hoje, declarar guerra aos pensamentos que te enfraquecem. Não aceite mais viver alimentando dúvida, vitimismo ou pessimismo. Esses pensamentos são venenos invisíveis que destroem seu futuro. Substitua imediatamente tudo o que te paralisa por afirmações que te fortalecem. Você não é fraco. Você não é limitado. Você não está sozinho. Você está em construção e está mais perto do que imagina. Acredite com força, com consistência, com garra, porque quem acredita com fé ardente cria resultados que o mundo não consegue ignorar. Fé ardente não é um dom que nasce com alguns. É uma construção. E se você quer ativar essa força dentro de você, precisa tratar sua mente como um jardim. Um jardim onde todos os dias você planta, cultiva e protege seus pensamentos. Porque se você não plantar o que fortalece, a vida plantará o que te sabota. E a fé, essa fé que muda tudo, é cultivada no detalhe. O primeiro passo é entender que a mente acredita naquilo que é repetido. Quanto mais você pensa em fracasso, mais seu cérebro cria imagens de derrota. Quanto mais você repete que não consegue, mais sua biologia se alinha com essa limitação. Por outro lado, quanto mais você afirma com convicção que vai conseguir, vai crescer, vai prosperar, mais seu cérebro molda conexões neurais para te impulsionar. Isso não é autoajuda, é neurociência, é reprogramação mental baseada em repetição, imaginação e emoção. Quer desenvolver fé ardente? Crie o hábito de visualizar todos os dias quem você quer se tornar. Feche os olhos por alguns minutos e veja a cena com riqueza de detalhes. Você já chegou lá. Você venceu. Você está vivendo exatamente como sonhava. Como é o seu dia? Com quem você está? Como você se sente? Como as pessoas te olham? Seu cérebro não diferencia o que é real do que é vivenciado com intensidade emocional. Isso significa que, se você treinar sua mente diariamente para ver e sentir a vitória, ela começa a agir como se aquilo já fosse verdade. E essa é a origem da fé ardente. Acreditar com tanta força que o mundo não tem escolha a não ser se curvar diante da sua determinação. E atenção, isso não significa negar a realidade. Significa criar uma nova realidade a partir de dentro. Você pode estar falido, perdido, desacreditado, mas sua mente ainda pode ser fértil. E tudo o que existe hoje no mundo foi criado primeiro na mente de alguém. Tudo. Use afirmações poderosas. Escreva suas metas com detalhes. Leia todos os dias. Repita em voz alta. Programe seu subconsciente antes de dormir. Crie um ambiente onde sua mente respire possibilidade e progresso. Afaste-se de tudo e todos que enfraquecem sua visão. Proteja sua fé como se ela fosse um fogo sagrado,
porque é isso que ela é. Fé ardente é construída pela repetição, pela persistência, pela recusa em aceitar qualquer narrativa que te diminua. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. E um dia, algo muda. Você acorda diferente. Você anda diferente. Você fala diferente. E o mundo começa a reagir à sua nova frequência. Porque quem tem fé ardente não implora, não espera, não duvida. Quem tem fé ardente, cria. Agora, imagine o que acontece quando você une uma mente que acredita com intensidade, com um corpo que age com consistência. Você se torna imparável. Essa é a fórmula das pessoas que constroem riqueza, liberdade, impacto. Elas não são as mais inteligentes, nem as mais perfeitas. Elas são as que acreditam com força e agem sem parar. Elas não esperam a motivação chegar. Elas criam a motivação com o movimento e alimentam a fé com o progresso. Ação sem. Fé gera cansaço. Você trabalha, tenta, se esforça, mas no fundo duvida. E o corpo sente. A mente trava. O resultado não vem. Fé sem ação gera frustração. Você acredita, sonha, repete frases bonitas, mas não executa. E nada muda. Só aumenta a sensação de impotência. Mas quando você une ação com fé ardente, algo mágico acontece. Você começa a viver no estado de realização. Esse estado é poderoso. Nele, você entra em fluxo. O tempo passa e você nem percebe. As ideias surgem com clareza. As decisões se tornam mais rápidas. Você passa a enxergar soluções onde antes via problemas. Obstáculos viram degraus. Críticas viram combustível. E o que antes parecia impossível começa a parecer inevitável. A ciência mostra que esse estado ativa áreas específicas do cérebro ligadas à motivação, à criatividade e à tomada de decisão. É como se você ativasse um modo de funcionamento elevado, onde você pensa melhor, sente mais energia e atrai as oportunidades certas, porque está emitindo a frequência certa. Você passa a agir guiado por uma força interna e não mais por pressão externa. Você não espera que as coisas melhorem para começar, você começa. E isso melhora as coisas. Você não espera que alguém acredite em você. Você acredita em si mesmo com tanta intensidade que o mundo inteiro começa a prestar atenção. E a grande virada vem agora. Quando você alinha a ação com fé, você para de viver por impulso e começa a viver por intenção. Você não reage aos dias. Você constrói os dias. Você não corre atrás de validação. Você avança com convicção. Você não implora por portas abertas. Você cria caminhos. E aqui está o ponto final dessa fusão. Tudo o que você quer já é possível para quem você está se tornando. A sua missão agora é continuar. Agir mesmo quando estiver difícil. Acreditar mesmo quando ninguém mais acreditar. Porque quando você une uma fé que move o invisível com uma ação que transforma o visível, a realidade se curva diante da sua força. E agora chegou a hora de ativar o terceiro pilar, o mais profundo, o mais poderoso e o mais transformador, o propósito. Agora eu preciso te dizer algo. E o que vou dizer você pode ter certeza. Sem propósito, até a vitória perde o gosto. E é exatamente aqui que a maioria falha. Trabalham, correm, lutam, acumulam, mas em algum ponto da jornada se perguntam: para que tudo isso? Se você não souber por que está fazendo o que faz, você vai parar no meio do caminho. Ou pior, chegar ao fim e perceber que subiu a escada certa na parede errada. O propósito é a força que conecta sua vida ao que é maior que você. É o motivo que te faz levantar quando tudo desmorona. É o porquê por trás de cada sacrifício, de cada esforço, de cada escolha difícil. É a cola que une sua mente, sua emoção e sua ação em uma única direção. E quando isso acontece, você se torna indestrutível por dentro. Napoleon Hill dizia: a riqueza só se sustenta quando está alinhada com um propósito definido. Ou seja, você pode até ganhar dinheiro sem propósito, mas não vai ter paz, nem plenitude, nem constância. Porque sem propósito, sua alma entra em conflito com suas ações. E esse conflito gera autossabotagem, desânimo, procrastinação, cansaço. O seu corpo sente quando a sua vida está fora de alinhamento. Agora eu te pergunto, por que você quer vencer?
Não é só por dinheiro, não é só por status. O dinheiro é consequência. A verdadeira força está no que vem depois. Você quer vencer para dar um futuro melhor para sua família, para provar que é maior do que disseram que você era, para ajudar pessoas com a sua história, para se tornar o exemplo que você nunca teve. Isso é propósito, e quanto mais claro ele estiver dentro de você, mais resistente você se torna, porque o cansaço vem, o desânimo vem, as dificuldades aparecem. Mas quem tem propósito não para. Quem tem propósito transcende. A psicologia comprova que pessoas com senso de propósito vivem mais, têm mais resiliência, recuperam-se mais rápido de traumas e constroem mais resultados sustentáveis. Porque quando você sabe o que está fazendo aqui, você para de desperdiçar energia com o que não tem valor. Você para de correr atrás de tudo e começa a andar firme em direção ao que é seu. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Você não nasceu por acaso. Você está vivo, porque há uma missão ligada ao seu nome. E enquanto você não decidir vivê-la com coragem, tudo ao seu redor parecerá incompleto. Você pode até conquistar coisas sem propósito, mas nunca vai se sentir inteiro até descobrir o que você veio entregar ao mundo. Agora, quando você une esses 3 pilares, o céu se abre sobre a sua vida. É como se Deus dissesse: agora sim, agora você entendeu, agora você está pronto. Porque quando você age com coragem, acredita com intensidade e caminha com propósito, você está fazendo exatamente o que Deus te pediu para fazer: multiplicar o dom que Ele te deu. E agora eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Comente. Aqui abaixo a frase: eu ativo os 3 pilares. Escreva com fé, com intenção, com convicção. Porque ao escrever você envia uma mensagem para o universo, para Deus e para o seu próprio cérebro. A partir de hoje, eu ajo, eu creio, eu tenho propósito, eu me tornei inabalável. E pode acreditar, a riqueza começa a vir. Não apenas financeira, mas emocional, espiritual, relacional. Você para de correr atrás das coisas e começa a atrair tudo o que sempre foi seu por direito, porque agora você está pronto para receber. Agora você está alinhado com o fluxo da criação. E Deus entrega mais a quem está pronto para multiplicar. Você quer ter essa vida? Então tome uma decisão agora, porque quem decide de verdade transforma de verdade. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta este vídeo agora. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos e, acima de tudo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque juntos, nós estamos construindo uma geração que não se curva às dificuldades, mas que vive com propósito, fé e ação. Haja com ousadia, creia com força, viva com missão e prepare-se, porque Deus vai te exaltar como nunca antes.